Fala, gurizada, como é que vocês estão? Lindo dia pra todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Café com Cas ou Café. São 6h42 da manhã e hoje o meu dia já começou maravilhoso, eu tô me sentindo maravilhoso também. Tô me sentindo muito amado pela vida, muito amado por Deus. Deus, muito obrigado por tudo. Qual que é o cenário aqui, tá, pessoal? Eu tô na minha casa, em São Paulo, eu fiz umas fotos iradas do nascer do sol, agora eu tô aqui na frente da piscina. Tava dando uma meditadinha, ouvindo alguns mantras aqui que um amigo meu mandou, tá? Um mantra do Sadhguru, uns chants, né? E, enfim, tava leve, senti de treinar agora há pouco, tá sendo passado um cafezinho ali, tô fazendo um pão com mel e manteiga e daqui a pouco já tô indo pra academia e eu senti aqui de mandar uma mensagem pra vocês, tá? E, gurizada, pra quem não me conhece, né, só dando uma introdução, meu nome é Cassiano Girardi, eu sou o fundador aí da Channels Educação, hoje a maior escola de monetização no YouTube do Brasil, só que eu tô trazendo alguns conteúdos extras aqui nesse canal, falando de coisas da vida no geral, porque eu falo de YouTube há 6 anos de forma incansável, a gente já trouxe praticamente toda a base do que é o cenário de monetização no YouTube do Brasil, então uma bolha que ainda é relativamente pequena, só que a gente está expandindo ela. E nesse canal eu gosto de falar de algumas outras coisas e hoje eu senti de falar sobre a criança interior, né? Que a nossa criança, vocês quando eram crianças, vocês sempre procuraram heróis, né? Vocês procuraram uma figura de autoridade que passasse um bom exemplo, que fosse esperança e ao mesmo tempo que algumas pessoas podem ter procurado isso de forma ativa, na verdade existe o subconsciente e até o inconsciente coletivo agindo. Então, por mais que tu não lembre disso da tua infância, era algo que tu sempre buscava de programação normal, né, do ser humaninho que nasceu e que era você, uma criancinha bonitinha, e estava sempre procurando alguém para se espelhar. Tanto que a gente aprende, quando é criança, a caminhar, a gente aprende a falar, a gente aprende os nossos maneirismos simplesmente modelando, né? Então uma coisa engraçada, que quem já estuda com a gente há um tempo ali na Channels, sabe que um dos princípios pro sucesso rápido no YouTube é a modelagem, né? Então não é sobre criar roteiro do zero e narração do zero e design do zero, nada disso. É vocês modelarem para vocês evoluírem mais rápido, da mesma forma que uma criança hoje ela consegue modelar os adultos, as palavras e chega a uma certa idade que já está fluente em português sem precisar de aulas de português. A gente fica fluente, a gente aprende a falar simplesmente falando, né? Então a escola dá uma ajuda, mas o papel ali dos pais, mães, avós, tios, tias é mais importante porque a modelagem ela tem um grande poder, né? Então, voltando a falar da nossa criança, a gente sempre busca os heróis, né? Só que a nossa meta é que nós nos tornemos os heróis das nossas crianças. Então, eu lembro que eu tinha alguns caras assim, que quando eu era adolescente eu me espelhava, né? E hoje eu vejo a minha vida, né? Até trazendo um pouco aí da minha sinceridade, até pode parecer um pouco de arrogância, mas eu olho a minha vida hoje e eu vejo que não tem nenhum herói melhor pro Cassiano na minha história do que eu mesmo, agora que eu tô um pouco mais velho, né? Então, eu sempre me espelhei muito em músicos e DJs, atores de Hollywood e tal, mas hoje eu vejo que eu tenho até uma certa liberdade a mais que eles, né? Então, os caras trabalham demais, os caras têm muitos compromissos e eu tenho mais flexibilidade, eu consigo viajar o mundo a hora que eu quiser, eu tenho casa aqui em São Paulo, tenho casa lá em Santa Catarina, então eu acabei desenhando meio que, de certa forma, sem querer, né, com um pouco de intenção, mas depois ali a vida foi moldando de uma forma, enfim, bem mágica para mim, de eu conseguir ter um lifestyle que eu vejo que a minha criança interior, ela ficaria muito orgulhosa, né? A minha criança, o mini Cassinho lá, né, que quando eu comecei a trabalhar com internet em 2018, eu já tinha alguns talentos da época que eu, enfim, comecei a jogar jogos de computador muito cedo, né? O meu pai ele me deu meu primeiro computador quando eu tinha 9 anos. Então, dos 9 aos 14, eu era extremamente viciado em jogos online. Teve uma época aí que eu também acabei aprendendo um pouco sobre programação, um pouco sobre design, né? Que foram as primeiras habilidades aí que eu acabei desenvolvendo quando era mais novo. Hoje em dia eu não sou tão bom em executar design e programação, eu não entendo nada, mas eu vejo que eu acabei tendo uma certa facilidade com a internet no geral, porque desde cedo eu já empreendia com computadores no geral, né? Já montava, aprendi a montar computador muito cedo, eu já, enfim,
jogava muito cedo, então a gente tinha essa certa facilidade, né? E hoje, parando para pensar, assim, numa criança que era viciada em jogo, conseguir construir o que eu tô construindo e, inclusive, viver de YouTube, né? Que a Channels é um dos meus projetos, só que eu também tenho meus próprios canais aqui, então é uma coisa incrível para nossa criança interior. E eu vejo que quando a gente chega nesse certo patamar de conseguir realizar alguns sonhos de infância, não é só pro nosso adulto, é uma coisa que não importa tanto daqui a pouco na vida adulta, até porque o adulto no geral é um pouco mais desapegado, né? Então eu sou uma pessoa, de certa forma, desapegada de bens materiais, eu não sou tão viciado assim em ter que precisar seguir algumas experiências. Então, por exemplo, eu não tenho aquela necessidade gigantesca de ir num show de uma banda que eu era muito fã quando eu era criança. Eu tenho muito em mim essa questão da separação, de eu entender que eu não sou mais aquele Cassiano de 6 anos atrás. Na verdade, eu não sou nem mais o Cassiano de 1, 2 anos atrás. Então, eu tô sempre me reinventando e tendo essa consciência de que só existe o presente e o passado, ele não existe, de certa forma, ele só é uma memória vaga, né? Então, eu acabo não me relacionando tanto me misturando tanto com os outros Cassianos. Eu vejo que hoje só tem o Cassiano do presente e o Cassiano que eu vou me tornar ser, né? E daqui a 1 ano eu vou ser um cara totalmente diferente desse aqui. Então, eu vejo que quando a gente se permite se soltar dessa forma, a evolução acontece mais natural, que a gente fica mais desapegado, a gente não fica tão fixo ali nessas crenças limitantes que a gente tem hoje, né? Então, eu já venci muitas crenças de 6 anos pra cá, da mesma forma que eu sei que eu tenho algumas crenças que daqui a pouco eu nem sei quais são, né? Então, o ego, ele é muito ardiloso, ele é muito inteligente na hora de conseguir ocultar da gente esses nossos medos, né? Então, tem aqueles medos que tu consegue enxergar e medos que tu não consegue, sabe? Então, essa renovação é importante, mas ao mesmo tempo existe uma cura que a gente acaba realizando e concretizando quando a gente consegue curar e suprir algumas necessidades da nossa criança interior, né? Então, eu gosto de falar que quando tu é adulto e tu não sabe muito o que tu gosta da vida, tu não sabe muito quais são teus hobbies, né? Então, eu já passei até recentemente, até nessa minha mudança para São Paulo, numa fase de conhecer mais os hobbies do Cassiano, porque eu sempre fui muito viciado em trabalhar e por mim eu fico trabalhando o dia inteiro. Mas eu acabei me reconectando com alguns esportes de infância ou esportes que eu gostaria de ter, enfim, jogado na infância, mas eu não jogava porque eu não tinha dinheiro. Então, vou trazer, por exemplo do tênis aqui, né, que eu estudei numa escola muito rica, só que eu estudava com bolsa. Até hoje eu não sei o que a minha mãe fez lá para eu conseguir estudar de forma ali integral, numa escola que a mensalidade era R$2.000 por mês, e minha mãe ganhando, sei lá, 3.000, sabe? Então minha mãe fez um grande esforço pra mim. E eu lembro que todos os meus melhores amigos jogavam tênis, né? E a galera jogava em clube de tênis, raquete era caro, e eu era uma criança que eu queria jogar tênis, mas eu não tinha dinheiro, né? Então hoje eu, depois de adulto, né, agora tenho uma quadra de tênis em casa, e lá no nosso condomínio em Santa Catarina eu também tenho uma quadra lá que dá pra reservar e tal, né? Eu divido com os outros, que eu tenho uma quadra só pra mim. E eu, voltando a jogar tênis, eu lembro muito da minha infância, e é como se fosse realmente uma vitória pro Cassiano, lá da infância, que sabia que não tinha dinheiro, que queria fazer um esporte com os amigos e não tinha como pagar os clubes, por exemplo. Então, é algo que hoje eu faço pra mim, adulto, só que é uma cura da criança interior também, né? Então, eu tava nessa redescoberta, inclusive eu tô ainda, né? Como eu tava falando dos hobbies, eu sempre gosto de viajar bastante, né? Então, tô toda hora no exterior, até no Brasil aqui agora eu tô dando uma explorada a mais, porque eu vejo que o nosso país, até comparando com a Europa, comparando com a Ásia e Estados Unidos, é muito mais barato, né? E ao mesmo tempo tem belezas fenomenais. A gente não precisa ir só pra fora para acabar se divertindo, acabar conhecendo coisas novas. Então, eu tinha esse hobby de viagens e eu dei uma parada nesse hobby de viagens para eu conseguir acabar descobrindo outras coisas. Lembrei aqui que a minha parada é, sei lá, eu parei de viajar tanto, né? Então, mês passado eu já viajei para Lima, no Peru, só que também eu decidi agora, provavelmente, ficar até final do ano sem viajar para fora. Eu tenho uns planos aí de passar Réveillon na Ásia, né? Tirando essa viagem, quero ficar mais para cá. Mas eu vejo que eu tô descobrindo esses outros hobbies, e muito dos hobbies que a gente tem, eles estão relacionados à nossa infância, né? Os hobbies que a gente vai desenvolver, que a gente sabe que a gente vai gostar. Então, uma dica que eu dou pra vocês, que eu tô fazendo aqui comigo, é: lembrem do que vocês gostavam de fazer na infância, sabe? Se vocês gostavam de
pintar, de jogar alguma coisa online, de aprender programação, aprender idiomas, né? Eu era viciado em aprender idiomas, inclusive eu descobri um talento para linguística recentemente, né? Eu tenho muito da questão ali dos chakras, o meu chakra mais forte é o laríngeo, então eu vejo que muito da minha cura e dos meus dons e enfim, da minha missão na Terra tem muito a ver com essa habilidade da comunicação, algo que eu estou desenvolvendo mais, inclusive, né? Eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia, mas eu acho que sempre tem aquele a mais que dá para fazer, e parte aqui do Casfé ter nascido foi essa minha necessidade de compartilhar mais com vocês, né? Então a própria infância dá muitas dicas, tanto do que a gente amava fazer na infância, tanto de outras coisas que a gente sempre foi muito bloqueado. Então eu fui uma criança extremamente tímida, né? E até aqui em casa ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre como a nossa cura e a cura dos outros que a gente vai acabar causando, ela nasceu de uma grande dor nossa, né? Então, a gente passa na infância, adolescência, até na vida adulta ali, algumas dores, né? Alguns desafios que parece que, putz, a vida é injusta com a gente, por que aconteceu comigo isso? Mas quando a gente vence isso, é pra gente ser forte nessa questão, né? Acaba dando uma casca a mais, e a gente tem a sabedoria para conseguir curar os outros disso. Então, no meu caso, eu creio que a minha maior dor na infância foi a timidez, né? Então eu era uma criança extremamente tímida, até por isso que eu acabei me isolando mais no meu quarto e aprendendo a mexer em computador, a montar computador. Eu era bem nerd de informática, assim, né? Então eu tinha meus amigos, eu não era uma criança excluída na escola, até pro meu tom assim de timidez, eu até tinha bastante amigo, sabe? Então eu sempre fui mais reservado, mais quietinho, não era extrovertido, não era o cara que ia em festa e causava de chamar atenção. Eu era sempre aquela criança mais quieta, mas ao mesmo tempo eu conversava com todo mundo. Então algo que eu acabei desbloqueando até na criação de conteúdo foi perder a timidez, né? Então hoje eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, eu me comunico muito bem com todo mundo. Eu não tô indo em eventos mais aqui no Brasil, né? Mas quando eu vou agora pra gringa, eu vou lá e puxo assunto e faço amizade fácil, por mais que eu seja de natureza mais reservado. Então são coisas que a gente vai desbloqueando, né? Então as dores e desafios que a gente tem na infância, que a gente acha que vai crescer e vai ficar com isso o resto da vida, nós temos a chance de conseguir desbloquear isso depois de adultos, sabe? Então, se tu quer mais dinheiro, tu consegue aprender a ganhar mais dinheiro. Se tu quer ser uma pessoa que se sente mais bonita, tu consegue fazer isso. Tu consegue ser mais inteligente, tu consegue ser mais magnético, tu consegue ter mais amigos, tu consegue ser mais feliz. Tu consegue criar um lifestyle novo, uma nova realidade para ti. Então, esse poder a gente vai despertando ao longo do começo da vida adulta, né? Nessa transição de criança, adolescente para adulto, só que poucas pessoas se ligaram. E como eu sempre falo para vocês do Brasil, né, que é uma situação muito triste, no Brasil as pessoas não têm muito dessa consciência de que é possível mudar, porque o paradigma aqui é muito forte, né? Muito vitimismo, é muito mimimi. Então o Brasil, por mais que seja um país, né, eu amo o brasileiro, cara. O brasileiro lá na gringa, né, quando tu começa a viajar pra Europa, tu vê que o mundo inteiro nos ama, sabe? Então a gente tem o amor do mundo inteiro, as pessoas gostam muito da nossa energia, do nosso calor, né? Calor tanto do clima aqui quanto do ser humano. A gente sabe fazer amizade muito fácil, cativar muito fácil. O ser humano, o brasileiro, ele é muito carismático, né? Então a gente tem pessoas incríveis, tem um país incrível também de belezas naturais absurdas. Eu afirmo, tá, que é um dos países com a maior beleza do mundo natural. Isso que eu era meio de eu gostar eu quero ir pra fora pra ver as naturezas lá da gringa. Só que o Brasil tem um charme diferente, assim, tem uma energia diferente, só que o nosso paradigma, infelizmente, ele é horrível, né? Para educação, para evolução, o brasileiro é muito vitimista no geral, o brasileiro ele não gosta de ver os outros com sucesso, e é sempre um loop, assim, o brasileiro, o que é pobre, ele ama a pobreza, ele ama ser pobre ao mesmo tempo que ele não ama, sabe? Então ele faz piada de pobre, mas ao mesmo tempo ele não gosta, ele não quer mudar. Então isso, no geral, falando de 95% da população, tá, galera? Isso aí realmente é um papo bem sério. Então, ao mesmo tempo eu já entendi que a nossa missão não é com 100% dos brasileiros, porque nem todo mundo vai querer estudar, nem todo mundo vai querer mudar de vida, e o jogo tá justamente em querer fazer parte, né, e querer a pessoa ter essa intenção por ela e pela criança interior, e até num papo assim mais
mostrando a nossa responsabilidade com o mundo, né? E com outras pessoas, até pela nossa família, sabe? Para ajudar pai e mãe, para ajudar os avós, para ajudar os filhos agora, né? Então quebrar esse padrão de, na minha infância eu perdi muita oportunidade, eu queria ter feito coisas e não fiz por causa de falta de dinheiro, então que a gente consiga tocar isso adiante agora, depois de adultos, com a decisão de eu quero mudar de vida, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ter liberdade. Então, vocês hoje têm o poder, né? Esse poder da criança de descobrir coisas novas, de se reinventar, enfim, de seguir o fluxo, né? Porque a criança não se preocupa tanto com a vida adulta. E hoje, sendo sincero, eu vejo que eu me considero um homem bem maduro aí, mas ao mesmo tempo eu deixo a minha criança fluir através de mim. A Channels é uma empresa, de certa forma, que é uma cura para minha criança interior, porque eu crio o dia inteiro, eu faço conteúdo, eu crio no YouTube de outros assuntos, eu tenho muitos amigos na minha empresa, tenho muitos amigos como clientes, né? Então eu tenho essa postura de maturidade, mas ao mesmo tempo, quando eu estou criando e me permitindo criar, eu sou uma criança criando. E eu acho que essa é a leveza que eu acabo botando na Channels, né, de tudo ser uma empresa que funciona à base de figurinha no WhatsApp e a gente é muito produtivo. Eu conheço poucas empresas que entregam a alta performance que a Channels entrega. A gente é muito foda no que a gente faz, mesmo com um time muito jovem, porque a nossa energia é essa, de brincar, se divertir, mas se divertir com responsabilidade. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês sobre a criança interior é: dê um abraço hoje na sua criança, né? Então, imagine você pequenininho, ali com 6, 7 anos, com aquela carinha bonitinha que dá vontade de apertar as bochechas, se olha e se acolhe, sabe? Dá um abraço na tua criança e fala que tu ama ela. Fala que tu vai ter coragem de vencer todos os desafios por ela. Fala que tu quer dar todos os presentes do mundo para ela, sabe? Porque não existe uma criança que tu queira agradar mais do que você mesmo, criança. Então, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu sobrinho, sabe? Por mais que tu ache que tu ame muito eles e tu ama, tu tem que amar muito mais você, criancinha, sabe? Então, dê esse amor para você mesmo, você merece. Tenha um lindo dia e para quem gostou desse conteúdo e quem quer consumir mais conteúdo desse aqui, se inscreve no nosso canal aí, né? O nome por enquanto tá Canal do Cas, mas procura Casfé ou Café com Cas que vocês acham. Se tu tá assistindo no Spotify, também gratidão aí, só que entra lá no YouTube que eu acho que o YouTube é um lugar mais especial para mim também, então e também já dá uma ajuda ali no nosso canal. Vocês já conhecem também ali os nossos outros conteúdos gratuitos. A gente tem o Aulas Gratuitas da Channels, onde eu e o nosso time, a gente ensina como viver de YouTube lá de forma gratuita. Tem nossos treinamentos também, então os treinamentos vocês vão conhecer mais nos nossos canais e também lá no nosso Instagram, o @cassiano.girardi. E também, para concluir, eu quero convidar vocês para conhecer o Channels Cast, que é o podcast dos nossos alunos da Channels. Hoje a gente tem muitas e muitas e muitas histórias de sucesso de pessoas que vivem de YouTube por causa da Channels, ganhando um dinheiro absurdo. E eles, enfim, agora estão realizando esses sonhos da própria criança interior, né, graças ao YouTube. Então, vou convidar vocês aí para seguirem esse canal aqui e mais os dois que eu falei. E também seguir lá no Instagram. E é isso, gurizada. Amo vocês, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.